Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo na cola da prova e o tema de hoje é invasão holandesa. As invasões holandesas no Brasil ocorreram dentro de um contexto muito específico durante o século XVII. Para a gente entender o que aconteceu, a gente vai voltar um pouquinho lá para o século XVI. No final do século XVI, Portugal passava por um momento de dificuldade econômica. Os lucros já não eram mais tão abundantes nas colônias e, para piorar, Portugal acabou sendo anexada pelo Reino da Espanha. Em 1580, o rei espanhol, o Felipe II, ele vai passar a governar o Reino da Espanha e o Reino de Portugal também, no que nós denominamos União Ibérica, e a gente vai tratar disso num outro vídeo. Nessa mesma época, a Holanda passava por um momento de crescimento, de desenvolvimento, e tinha acabado de fazer aí a sua independência, se separar finalmente da Espanha. Desde os primórdios da colonização do Brasil, a Holanda e Portugal tinham uma relação de comércio vinculada ao açúcar. Os holandeses compravam a maior parte do açúcar que saía do Brasil. E agora vem a parte complicada. A Holanda se separou da Espanha. Ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, o Brasil passou a pertencer à Espanha pela União Ibérica. A Espanha não gostou nem um pouco de perder aí o seu centro financeiro e econômico, que era o território holandês, e proibiu os portugueses de fazerem comércio com os holandeses. O embargo do comércio do açúcar brasileiro com a Holanda fez com que os holandeses procurassem uma maneira de retomar esse mercado tão lucrativo. E em 1621 vai ser criado lá na Holanda a WIC. WIC. Pessoal, o que é WIC? WIC é a sigla para West Indian Company, a Companhia das Índias Ocidentais, que passou a ter aí a função, ter a incumbência de fazer comércio com a América, em especial tentar retomar o comércio do açúcar. No ano de 1624, a Holanda tomou uma decisão drástica, mais especificamente a WIC vai tentar invadir o litoral brasileiro da Bahia, mas eles não vão ser bem-sucedidos. Porém, eles não vão desistir. Em 1630, a WIC vai organizar uma expedição muito maior e vai invadir o litoral de Pernambuco. E dessa vez a coisa deu bem certo, viu pessoal? Eles vão conquistar boa parte do litoral do Nordeste, como vocês podem ver no mapa, estabelecendo como sede da invasão da dominação holandesa Pernambuco. Os holandeses vão permanecer aqui por 24 anos, o que fez da invasão holandesa a maior invasão estrangeira que o Brasil viveu em toda a sua história. Durante esse período vai se destacar a figura de um sujeito chamado Maurício de Nassau. Entre os anos de 1637 até 44, Nassau foi incumbido de governar a colônia holandesa aqui no Brasil. E ele fez várias coisas bem interessantes. Por exemplo, ele vai permitir aí a presença de judeus, a presença de protestantes no território holandês brasileiro. Ele vai trazer para o Brasil artistas, cientistas e vai criar também a primeira cidade planejada, a primeira cidade pensada do Brasil, Olinda. No período que os holandeses estiveram por aqui, eles não dominaram apenas o comércio do açúcar. Eles também invadiram as feitorias, as colônias portuguesas lá na África. E passaram a controlar também o tráfico de escravos, o segundo comércio mais lucrativo que poderia existir aqui na colônia. Porém, em 1640, Portugal finalmente se livrou do domínio espanhol e o governo português vai estabelecer como meta a retomada das feitorias na África e do território conquistado pelos holandeses aqui no Brasil. Finalmente, depois de vários conflitos armados, de várias guerras que vão acontecer até o ano de 1654, Portugal pega um dinheiro emprestado lá com a Inglaterra, paga uma indenização para os holandeses que definitivamente saem do território brasileiro. Com a saída dos holandeses do Brasil, a gente vai ver que a WIC vai colocar o seu dinheiro lá na região das Antilhas e em pouco tempo vai superar a produção brasileira de açúcar. Logo, o açúcar brasileiro vai entrar em decadência e o ciclo açucareiro, que durou aí mais de 150 anos, vai começar a entrar em declínio. Moçada, esse é um tema bastante recorrente aí nos vestibulares e nas provas. Então, fiquem ligados. Vamos dar uma olhada agora numa questão que caiu na FGV em 2017. O texto da questão tem alguns excertos da peça teatral de Chico Buarque de Holanda de 1973, que diz: Nassau. Como governador-geral de Pernambuco, a minha preocupação é fazer felizes os seus moradores, mesmo porque eles são mais da metade da população do Brasil, e esta região, com a concentração dos seus quase 350 engenhos de açúcar, domina a produção mundial de açúcar. Além do mais, nessa disputa entre Holanda e Portugal e Espanha, quero provar que a colonização holandesa é mais benéfica. Minha intenção é fazê-los felizes, sejam portugueses, holandeses ou os da terra, ricos ou pobres, protestantes ou católicos, romanos e até mesmo judeus. Senhores, a
Companhia das Índias Ocidentais, que financiou a Campanha das Américas, fecha agora o balanço dos últimos 15 anos com um saldo devedor aos seus acionistas de ordem de 18 milhões de florins. Bom, pessoal, o texto reproduz aí uma peça teatral e essa é a fala do Nassau, tentando propagandear o governo holandês no Brasil. E os moradores dizem: viva, já ganhou, viva ele, viva! Bom, né, galera? Parece que o pessoal gostou, né? Sobre o fato histórico a que a obra teatral faz referência, é correto afirmar que ITA. As bases religiosas da colonização holandesa no Nordeste brasileiro produziram uma organização administrativa que privilegiava a elite luso-brasileira ao oferecer financiamento com juros subsidiados e parcelas importantes do poder político aos grandes proprietários católicos. Bom, no texto a gente nota que o Nassau está se propondo a governar para todos, não dá privilégios nem para holandeses nem para luso-brasileiros. Item B. A grande distância entre as promessas de tolerância religiosa e a realidade presente no cotidiano dos moradores da capitania de Pernambuco deu-se porque os dirigentes da Companhia Holandesa impuseram o calvinismo como religião oficial e perseguiam as demais religiões. No texto, ele fala da tolerância religiosa, não fala da perseguição aí a qualquer tipo de crença, né? Inclusive fala até mesmo da tolerância aos judeus. A presença da Companhia das Índias Ocidentais no Nordeste da América Portuguesa trouxe benefícios aos proprietários luso-brasileiros como o financiamento da produção, mas reproduziu a lógica do colonialismo ao concentrar a riqueza no setor mercantil e não no produtivo. Bom, pessoal, de fato a gente vai ver que a presença dos holandeses trouxe aí o financiamento, né, o capital da WIC para os proprietários de terra, né, que receberam empréstimos. No entanto, os proprietários eles ganhavam muito menos do que o setor mercantil, aquele que comercializava o açúcar. Então, essa questão ela parece um pouco mais correta aí para nós. Item D. A felicidade prometida pelos invasores holandeses não pôde ser efetivada em função da lógica diplomática presente na relação entre Portugal e Holanda, pois se tratava de nações inimigas desde o século XV em virtude da disputa pelo comércio oriental. Como a gente disse antes, Holanda e Portugal eram aliados, eram parceiros no comércio do açúcar desde o século XVI e não eram inimigos. Item E. As promessas dos invasores holandeses se confirmaram e a elite ligada à produção açucareira e ao comércio colonial foi amplamente beneficiada, principalmente pelo livre comércio, o que explicara a resistência desses setores sociais ao interesse português em retomar a região invadida pela Holanda. Quando os holandeses tomaram o Nordeste brasileiro, eles não implementaram o livre comércio, eles passaram a monopolizar todo o açúcar que era produzido aqui e que eles vendiam lá na Europa. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença aqui no nosso canal, por visualizar mais um vídeo e não esquece de se inscrever aqui, beleza? E compartilha com seus amigos que estão aí prestando vestibulares. Valeu, até a próxima!